tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sejam todos animados aí para a nossa aula de hoje, que vai falar sobre a primeira Revolução Industrial Inglesa, temática que sempre está presente nas provas do Enem, nos vestibulares, e que, além de tudo, se torna de suma importância para que a gente possa fazer uma analogia do nosso presente com o passado, e assim compreender a interferência desse processo que nos afeta até a contemporaneidade. Nesse sentido, começo levantando com vocês alguns questionamentos. Vocês já pararam para pensar o quão prática é a nossa vida na atualidade, através dos eletrodomésticos, através dos eletroeletrônicos, o quão rápido a gente consegue se comunicar, se locomover? Vou além. Vocês já pararam para pensar onde, quando e o porquê que isso tudo surgiu? Visando responder essas perguntas, é que vamos começar a nossa aula de hoje. Com isso, convido vocês para a gente voltar alguns séculos atrás, mais precisamente na Inglaterra, para que a gente possa compreender esse pontapé inicial aí da indústria. Lembrando a vocês que quando eu falo de revolução, eu não estou falando de uma mudança somente nos modos de produção. Eu estou falando de mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças econômicas, ou seja, mudanças globais que vão afetar um todo, né? Então, trouxe aqui o mapa para vocês se situarem, né? A Inglaterra, como todos sabem, é uma ilha banhada pelo Oceano Atlântico. Vamos entender agora o porquê desse pioneirismo inglês, né? Por que os ingleses saíram na frente nesse percurso industrial? Primeiramente, a gente já estudou nas outras aulas anteriores sobre as políticas de cercamentos, nas quais as nobrezas rurais, nas quais as elites passam a expropriar os trabalhadores de suas terras do campo para o cultivo de ovelha. Isso vai ser de suma importância e que vai gerar sérias consequências posteriormente no processo revolucionário. Primeiramente, porque ao aumentar a criação de ovelhas, tende a ter mais lã, que vai fomentar a indústria têxtil. Além disso, ao expropriar os trabalhadores do campo para as cidades, emerge assim uma necessidade de mão de obra, tendo em vista que eles vão necessitar da indústria para poder sobreviver. Além disso, a Inglaterra possuía força econômica e militar, acumulou grande quantidade de capitais durante o processo de expansão marítima europeia, lembrando que o processo de expansão marítima foi quando as nações iam em busca de especiarias, em busca de novos territórios, em busca de colonizar outras partes do mundo. Poderosa frota naval, controlava colônias na América, na África e na Ásia. Isso vai ser de suma importância para gerar comércio e para gerar matéria-prima, além de possuir riqueza em ferro, carvão mineral e algodão, que são matérias-primas essenciais para que ocorra a fonte energética, para que inicie sim o processo revolucionário. Vou começar aqui colocando para vocês os processos evolutivos, para a gente poder entender como que se deu o surgimento dessas máquinas. Até meados do século XV, vigorava na Europa o artesanato. O que era isso? Era um modo de produção de caráter familiar, onde havia poucas divisões de tarefas, o trabalho era manual e a produção era feita em menor escala. Como a gente pode ver na imagem, o trabalho era feito dentro das suas próprias casas, um trabalho bastante minucioso. Posteriormente, devido a demandas, devido a mudanças nos contextos sociais, nos contextos econômicos, passa a surgir o que a gente chama de manufatura, no qual já passam a ter uma divisão do trabalho, uma baixa padronização, ou seja, as peças começam a ser feitas iguais, só porque em baixa padronização. Uma alta variedade de produtos, e os trabalhadores passam a sair de suas casas e vão para o que a gente chama de galpão. É nesse período que os burgueses começam a se elevar, começam a se enriquecer, lembrando que os burgueses eram os comerciantes, né, os detentores de capitais que vão financiar a mão de obra do proletário, do trabalhador, e passam a surgir aí a presença de máquinas simples, movidas à força humana, sem uma força
energética externa. Consequentemente, é que a gente se adentra em si ao processo de revolução industrial, ou seja, ao surgimento das máquinas, né, movidas à energia. Inicialmente, essas máquinas eram movidas à queima de carvão e vapor d'água, surgindo assim as primeiras fábricas e a produção passa a ser feita em maior escala, com menor custo. E outra questão muito importante é que nesse período começa a surgir a divisão do trabalho. Além disso, é nesse período que começa a fomentar, né, que começa a aumentar cada vez mais esse modo de produção capitalista que vem se consolidar, ou seja, esse modo de produção que visa lucro. Além de tudo, é nesse período que a indústria têxtil se torna pioneira de todo esse processo de revolução industrial. Outra questão que se torna de suma importância é a criação das ferrovias, né, que vão interligar os países, que vão possibilitar cada vez mais essa logística de matérias-primas e levando, assim, esse processo revolucionário para outras partes do mundo. Essa imagem aqui vai retratar a situação durante o período da Revolução, né? A gente vê uma imagem sombria, um ar poluído. E cabe agora a gente discutir essa divisão de classes que se acentua nesse processo revolucionário, que é a burguesia e o proletariado. Burguesia, grupo mais poderoso e influente durante a Revolução, eram aqueles donos das fábricas, ficavam com os lucros da produção. Segundo o filósofo e bastante conhecido por todo, Karl Marx, eles eram opressores, ou seja, aqueles que impunham o seu modo aos oprimidos, que no caso seriam os proletários, aqueles que impõem as suas condições de trabalho aos proletários. Então vamos lá, os proletários eram os trabalhadores, né, e que não possuíam os meios de produção, trocavam sua força de trabalho por míseros salários. Vamos entrar aqui agora nas condições trabalhistas desses trabalhadores, que não eram nada boas. Havia no período uma exploração do trabalho infantil e feminino, lembrando que tanto as crianças quanto as mulheres recebiam menores salários. Crianças com cerca de 7 anos, pessoal, eram obrigadas a trabalhar por períodos longos de 12 a 15 horas, para vocês verem o tanto que a situação era sufocante, tanto que era precária a situação trabalhista. Além de tudo, havia acidentes trabalhistas que chegavam a decepar partes dos trabalhadores, no quais eles perdiam, por exemplo, mãos, braços. Então, não são simples acidentes. Além das condições fabris, que eram sufocantes, né? Não haviam condições mínimas de higiene, que seja iluminação, nada disso existia. Essa imagem aqui vai retratar, né? No fundo seriam os burgueses, à frente a classe proletariada, e ao lado também a gente percebe a presença de alguns burgueses, e o mais importante dessa imagem é a gente poder compreender a presença do trabalho feminino e a presença do trabalho infantil. Logo, visando, né, resolver esses problemas, visando reivindicar seus direitos, os trabalhadores começam a lutar por isso, né, e com isso surge o ludismo, que foi chamado movimento de quebra de máquinas. Haviam também reivindicações escritas, que ficou conhecido como cartismo, e é nesse período também que surgem os primeiros sindicatos, ou seja, aqueles grupos de trabalhadores que vão reivindicar os seus direitos, que vão lutar por melhorias. Nesse período também é marcado pela presença das greves, que a gente vê até hoje. E com isso, a partir de 1830, surgem as primeiras leis trabalhistas que melhoram as condições de trabalho das pessoas. Condições mínimas, mas que já foi um avanço. É nesse período também que são implantados ideários de socialismo e comunismo que visam sociedade igualitárias. O desdobramento desse processo revolucionário é a questão de um tempo útil controlado pelas máquinas, né? Ou seja, o homem passa a se mover de acordo com a produção, passa a viver de acordo com os modos de produção. Expansões imperialistas, cada vez mais os países tendem a buscar novas colônias, novos mercados,
Além da industrialização dos países, há cada vez mais a presença de uma elite industrial, aumento do consumo, aumento da produção, consolidação do modo capitalista, né, desse modo que vem visar lucro, desse meio que vem visar lucro. Cada vez mais as pessoas tendem a se migrar do campo para as cidades, que é o que a gente chama de êxodo rural, e com isso a urbanização se torna cada vez maior, causando uma série de problematizações, como a violência e também impactos ambientais graves. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse processo de revolução industrial, que posteriormente vai ocasionar em outras revoluções, chegando ao período que a gente está hoje. Muito obrigado, pessoal.